nossa ideia hoje à noite é fazer uma discussão breve, nesses 40 minutos, sobre alguns pontos importantes do que seja a mediunidade, como é que se dá esse mecanismo de comunicação mediúnica, explorar um pouco o seu próprio conceito e, ao final, vermos quais são os limites que poderiam existir dentro desta comunicação. Porque muitas pessoas imaginam que a comunicação mediúnica ela seja simplesmente um espírito entrar no corpo de outra pessoa e de lá fazer uma comunicação, seria uma condição obrigatória. Mas nós vamos ver que existem alguns outros mecanismos de algumas leis que têm que ser obedecidas e respeitadas dentro de como funciona uma comunicação mediúnica. Então, inicialmente, nós vamos tentar entender um pouco o que seja a mediunidade, correlacionando-a com algumas dos fenômenos mais tradicionais da área da psicologia, como é o caso da questão da paranormalidade. Então, a mediunidade, nós podemos dizer que é um fenômeno psíquico de senso-percepção. Este seria uma definição mais curta, mais simples para dizer. Um fenômeno psíquico de senso-percepção. Envolveria tanto a necessidade de estímulos, para que houvesse estímulos sensórios, para que fossem acionados essa primeira via de estimulação, e em seguida a percepção pelo médium ou pelo ser humano que está, pelo espírito que está encarnado. Ou seja, tem que ter a sensação, captação de estímulos e a percepção, que por sua vez geraria a interpretação deste fenômeno de senso-percepção, deste fenômeno psíquico. Os fenômenos psíquicos sempre foram estudados e nós começamos essa nossa troca de ideias partindo desse pensamento do poeta inglês do século XIX, quando ele diz o seguinte, Francis Thompson: todas as coisas, pelo imortal poder, tanto perto como longe, ocultamente, estão umas às outras tão ligadas que não se pode uma só flor mover sem que as estrelas sejam perturbadas. O poeta, na sua sábia inspiração aqui, coloca-nos aquela ideia da interconexão de tudo no todo. Eu lembro bem que o apóstolo Paulo, no seu Evangelho, diz que em Deus nós vivemos e nos movemos. Nós aprendemos que nada se move sem que seja obedecido dentro das leis da providência divina. E esta ideia, ela faz presente dentro de toda a comunidade de estudiosos, da interconexão do tudo no todo. Então, se você mexer uma folha, você abala uma estrela, e isso nós já sabemos que é possível, principalmente com os conceitos atuais da física, do éter cósmico, do fluido cósmico universal, que permita veicular todas estas comunicações. Mas o Dr. Pascal Jordan publicou no Journal Parapsychology um dos seus artigos, onde eu tirei essa frase, quando ele coloca: a existência de fenômenos psíquicos, ela foi estabelecida pela exatidão da ciência moderna, pelo Dr. Heine. Dr. Heine é o Dr. Joseph Bang Heine, considerado o pai da parapsicologia moderna, e pelos seus colaboradores. E ninguém mais pode negar a necessidade de levar este problema a sério e discuti-lo de maneira ampla em relação às suas conexões com os fatos conhecidos. Então, esses fenômenos de senso-percepção e os fenômenos psíquicos é uma realidade, disso ninguém pode duvidar. O que nós precisamos é saber diferenciar quando este fenômeno psíquico ele pertence ao próprio ser humano, ao espírito, à alma que está encarnada, ou quando esse fenômeno psíquico ele tem como causa uma inteligência externa, um outro espírito, uma outra alma, para que possamos defini-lo como um fenômeno mediúnico. Por exemplo,
clarividência. A clarividência é um fenômeno psíquico de senso-percepção. A clarividência tanto pode ser a faculdade do próprio médium, do próprio espírito encarnado, como também o espírito pode não ser médium, ele não sendo médium algum, como também pode ser um médium. Um exemplo, todo mundo ouviu falar em Uri Geller. Uri Geller tinha uma capacidade psíquica muito forte, de tortar o objeto e tudo. E uma vez perguntaram até para Divaldo isso, se Uri Geller era médium. Ele disse, não, ele não era médium, ele era o paranormal. Todos os fenômenos psíquicos que ele protagonizava tinha como fonte a força da sua própria mente, da sua força psíquica. Então, a paranormalidade tem todo um histórico, como Joseph Banheim, em 1939, publica os seus primeiros ensaios. Depois, em 1964, o físico irlandês ele prova a teoria, o teorema de Bell, conhecido como teoria de Bell, do Dr. John Bell, onde ele prova aquele conceito, aquele pensamento inicial da interconexão do tudo no todo, da comunicação à distância, também depois ratificada pelo físico francês Alain Aspect, quando ele faz os seus experimentos da consciência dos fenômenos de não localidade. Em 65, a Science publica um estudo com gêmeos idênticos, com eletroencefalograma, mostrando que eles eram em lugares totalmente distantes, eles conseguiriam ter a mesma percepção, de um, o outro conseguia resistir. E esse outro trabalho também publicado por Lana Stance na Universidade de Boston, através de imagens de ressonância magnética visual, onde eles conseguiram mostrar a luz no córtex visual do correlato, ou seja, pegam essas duas pessoas, uma aqui e outra lá, e por uma interconexão eu estimulo com a luz do córtex visual de um e faz o exame de ressonância magnética nele e no outro, e na mesma hora o outro também capta, porque esse daqui peça através do pensamento, faz a conexão não local com o outro. Então, isso aí todos são evidências. E em 2004, o Ekman publicou toda uma revisão, entendeu, desses conceitos, mostrando a sua veracidade, a sua presença dentro da própria humanidade. Jim Harden, esse é um dos grandes pesquisadores na área dessa interconexão. Ele tem esse livro fantástico que se chama Mente Interligadas. E ele coloca lá que os fenômenos psíquicos demonstram ser consequência inevitável da existência de uma realidade física interconectada e entrelaçada. Ou seja, o entrelaçamento cósmico, ou emaranhamento quântico, que alguns chamam, é toda essa teia em que nós estamos mergulhados e que nos permite a realização, o estudo, a análise de todos esses fenômenos psíquicos, onde obedece a leis diferentes das leis da mecânica quântica que nós conhecemos, mas obedece às leis da não localidade, e que nos explicam cientificamente a possibilidade dessa existência. Mais uma vez, esse outro autor publicou no New Scientist que os físicos agora acreditam que o entrelaçamento, esse é o mecanismo, o entrelaçamento quântico entre partículas, existia por toda parte durante todo o tempo. E além disso, encontram recentemente evidências chocantes de que afeta o mundo mais amplo e macroscópico que habitamos. Então, aquilo que os filósofos do passado diziam, que os poetas, por intuição, colocavam, hoje a ciência, através de alguns princípios da física quântica, dentre eles, principalmente o entrelaçamento ou emaranhamento quântico, a mesma coisa, conseguem explicar de uma forma clara e plausível, principalmente através do teorema de John Bell, que nós falamos anteriormente, que conseguiu comprovar isso daí. Então, o entrelaçamento quântico é o que Ernst Röntgen, um dos grandes filósofos do passado, já fazia, já colocava isso dentro da sua teoria. Ele já falava nisso no século passado, como se já fosse prevendo o que iria acontecer. Einstein chamou esse fenômeno de entrelaçamento quântico de ação fantasmagórica à distância.
Você vê, um dos grandes físicos da atualidade, ele presenciou esse fenômeno e não acreditava que era possível existir. E ele chamou de ação, mas ele não tinha uma explicação na época para ele dizer dentro dos conceitos que ele queria, mas ele a chamou de ação fantasmagórica à distância, porque ele não encontrava uma base física que pudesse, porque essa base física obedeceria a outras leis, e que seriam as leis da mecânica quântica. Então, seriam as conexões entre partículas separadas, mas que persistem apesar das distâncias, como os experimentos foram feitos com os gêmeos. São instantâneas e em níveis profundos, e elas ocorrem por fora do fluxo visual do tempo. São leis diferentes das que nós conhecemos, que faz com que ocorram o mesmo fenômeno que ocorra nesse momento, a milhares de distâncias sejam registrados, e que permite essa comunicação de mente para a mente. Então, são ilusões criadas pelos limites de nossas percepções, quer dizer, ilusões entre aspas, que na realidade não é uma ilusão, é uma realidade existente. Então, o principal mecanismo para explicar esta comunicação à distância, e aí veria aí o processo de interligação de uma mente, como eu já falei, a conexão quântica não local, que foi comprovada por Haskell, o físico francês, e John Bell. Essa percepção não local à distância, e esses mesmos fenômenos que Jung, Carl Gustav Jung, todos nós conhecem, da psicologia moderna, onde ele chamou isso de eventos sincrônicos, que é sincronicidade. E Jung, na sua obra, tem um livro todinho que fala só sobre sincronicidade, onde ele tem exatamente dentro da psicologia, onde ele consegue explicar essa conexão não local que existe entre duas mentes. Dr. Amit Goswami, que é físico quântico, ele coloca, além desses princípios, uma outra característica, que para que ele ocorra, é necessário que haja intencionalidade, ou seja, o desejo, a intenção das mentes que estão envolvidas. Então, os fenômenos psíquicos, só fazendo aí uma classificação rápida. Existem os psi-gama, psi-kappa e psi-teta. Então, veja, a parapsicologia chamou de função psi-gama as que são de natureza subjetiva. Então, vem telepatia, clarevidência, pré e pós-cognição. E esta percepção extrasensorial, ela pode estar presente só no indivíduo, e ele não precisa ser médico. Embora alguns médios também apresentem estes fenômenos de clarevidência ou de pré-cognição. Mas é uma faculdade psíquica que pode estar presente no espírito como só nele, sozinho, encarnado. A gente não dentro do conceito que a doutrina espírita nos coloca, nós não devemos esquecer o seguinte, que todos nós somos uma alma ou um espírito encarnado. Então nós temos a possibilidade de desenvolver e de aprimorar poderes psíquicos que sejam inerentes só ao próprio indivíduo, sem a necessidade de que haja interferência externa de uma outra entidade, embora sabendo que há a possibilidade. Os fenômenos psicapas são de natureza objetiva. Eles chamam psicocinesia. São o quê? Os barulhos, movimentos, materialização. Entendeu? São aqueles que impressionam os sentidos físicos. Então, psigama, subjetivo. Psicapa, objetiva. E aqueles fenômenos que envolveriam uma outra inteligência externa, aquela que está provocando, a parapsicologia chama de psiteta. Então, toda vez que a parapsicologia fala em psiteta, está falando do fenômeno que envolveria um espírito, o que nós chamamos de um fenômeno mediúnico. Então, nós observamos que por essa classificação, embora com outro nome, a própria parapsicologia já reconhece a existência de fenômenos que estão fora do campo de classificação que ela tem, e de uma forma indireta está, digamos assim, reconhecida a existência de uma entidade espiritual responsável por esse fenômeno, poderia chamar de fenômenos mediúnicos. Então a paranormalidade, toda a paranormalidade humana, ela é comandada pela mente. E a mente vai utilizar o quê? Vai utilizar a estrutura física e biológica pelo qual ela vai se expressar. Que estrutura é essa? O cérebro. Então o cérebro é um instrumento pelo qual
Então, a mente se utiliza para gerar energias, de armazená-las e direcioná-las para o objetivo, para a sua ação. Então, a mente, nós partimos do princípio do conceito da mente como uma entidade extracerebral. A mente não como secreção do cérebro, como produto do cérebro, mas a mente como extracerebral, que se utiliza do cérebro como um meio, como um instrumento para exteriorizar suas faculdades e suas potencialidades. Esse mesmo pensamento que a parapsicologia coloca, ela é colocada, por exemplo, no autor espiritual André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade. Esse é um livro de meados do século passado, onde ele já colocava conceitos relacionados a essa parceria cérebro com mente. Então, olha, André Luiz coloca lá que o cérebro, com as células especiais que eles são próprias, que são os neurônios, elas possuem verdadeiras usinas microscópicas. Então, cada neurônio é uma usina microscópica produzindo o quê? Produzindo matéria mental. E essa matéria mental, sob o impulso do espírito, ou seja, dessa individualidade espiritual que nós somos, ela é manipulada e expressa em movimento constante. Em outras palavras, quer dizer, de uma forma contínua, todos nós, como individualidade espiritual, estamos produzindo matéria mental. E essa matéria mental nós produzimos dentro dos nossos neurônios. Mas veja bem, não é o neurônio sozinho que produz, porque se nós tivéssemos... aqui está o pulo do gato para entender. O neurônio sozinho, ele não produz matéria mental, porque se ele produzisse, então a mente seria produto do cérebro. Essa é a teoria materialista, plena e clássica, entendeu? Mas existem inúmeros trabalhos e experimentos que mostram que o pensamento, a consciência ela é extracerebral. Não vamos entrar nos detalhes aqui, porque é objeto de outro estudo. Por exemplo, as experiências de quase morte, são que poderemos falar em outra oportunidade, se já foi falado aqui, é que evidencia que a consciência ela não depende do cérebro para se expressar. Então, a matéria mental que é produzida pelos nossos neurônios, ela é sobre o impulso do espírito. Então, tem que ter uma força, algo pré-cerebral que existe fora do cérebro para poder impulsionar e fazer com que os neurônios, dentro desse conceito de usina microscópica, utilize todos os seus recursos de elaboração e de produção para exteriorizá-la em movimento constante e contínuo. Só adiantando, essa matéria mental, ele é o próprio pensamento contínuo. É o próprio pensamento do ser humano, esta matéria mental. E essa matéria mental tem potenciais mento-eletromagnéticos inimagináveis para o ser humano, que vão aos poucos sendo descobertos. Então, essa matéria mental, ela se propaga em ondas supraluminais, é uma onda mento-eletromagnética, porque ela conduz estados mentais, ela é diferente de uma onda eletromagnética. A luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética, mas ela não conduz estados mentais. O pensamento conduz estados mentais, de tristeza, de alegria, de harmonia, de vingança, de ódio. Ou seja, o estado mental do ser humano, ele pode ser exteriorizado através do seu pensamento, através das suas emoções, através dos seus sentimentos. Por isso que a onda de pensamento, que viaja acima da velocidade da luz, ela é supraluminal, ela é considerada onda mento-eletromagnética. Então, a fenomenologia mediúnica, feita essa introdução inicial da parapsicologia, a gente vê que a fenomenologia mediúnica, ela foi estudada com profundidade em meados do século XIX. E quando esses primeiros fenômenos surgiram aqui, olha, no condado de Hydesville, em Nova York, essas irmãs Kate e Catherine Fox, da família Fox,
ouviram pancadas nessa casa, na fotografia da época da casa, onde elas começaram, e a partir dali foi que iniciou-se um diálogo através da tipologia, ou seja, pancadas. Ela batia, fazia uma pergunta e essa inteligência respondia com pancadas, sim, não, tal, e assim eles conseguiram ver que era um espírito de um caixeiro viajante, Charles Rosner, que fora assassinado algumas décadas antes, e o seu corpo estava enterrado ali, e depois encontraram o corpo dele. Então, a partir dali foram os primeiros, digamos assim, as primeiras manifestações de natureza mediúnica para o mundo objetivo, assim, no intuito de chamar a atenção para que o fenômeno fosse estudado, e foi a partir disso daí que levou depois aos fenômenos na França e depois aos estudos que Allan Kardec desenvolveu na codificação da doutrina espírita. Elas participaram de uma grande sessão do Corinthian Hall, onde elas quase foram linchadas, porque algumas autoridades de pessoas da época diziam que eram fraude e eram embusteiras. E se não fosse, contra a história, o juiz e as autoridades da época que eram retiradas, elas teriam sido linchadas, essas duas jovens. Isso para mostrar o seguinte, que a mediunidade ela surge no seio da população, independente da idade. Se a gente for olhar a história de como a doutrina espírita surgiu, a grande maioria dos médiuns eram jovens. Muito bem. Então, o princípio da causalidade é o que nós utilizamos para explicar a origem a veracidade do fenômeno espírita. Allan Kardec cunhou esse princípio quando codificou a doutrina espírita, que é um axioma científico. Olha, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e o poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então é o seguinte, isso é um axioma científico, não existe efeito sem causa, e toda causa gera um efeito. Os efeitos que foram estudados, efeitos de natureza inteligente, levou à conclusão de que existia uma inteligência por trás produzindo aqueles efeitos. Porque quando os primeiros fenômenos foram estudados, que eram com as mesas girantes e com os movimentos, o pensamento do codificador foi esse: eu não consigo aceitar que uma mesa de madeira, que não tem vida, não tem nada, consiga dar comunicações e respostas inteligentes. Então, se ali é um efeito inteligente, é que por trás daquilo ali existia uma causa inteligente, e a partir daí toda a fenomenologia espírita foi estudada e investigada no âmbito da ciência. Portanto, podemos dizer, como ele foi publicado na Revista Espírita de 1859, naquela época, que era a revista da época de diálogo com a sociedade, podemos dizer, a ciência espírita exige uma grande experiência que só se adquire através do estudo longo, assíduo e perseverante, e por numerosas observações. Então a gente vê que todo o fenômeno mediúnico surgiu dentro do âmbito da investigação científica. E ela abrange não só o estudo do fenômeno, como ele diz, mas também os costumes de um mundo oculto que estava se revelando para a humanidade. E aí, vários fenômenos foram feitos. Aqui são os fenômenos de materializações, são uma das principais, digamos assim, evidências da imortalidade da alma, da existência dos habitantes do mundo espiritual. Porque nós temos aqui o Dr. William Crookes e Frederick Myers, que os maiores estudiosos aqui, William Crookes e Frederick Myers, onde eles investigaram a médium Florence Cook, uma jovem, investigaram o espírito de nome Kate King durante quase 3 anos. Todos os fenômenos de materializações que vocês pudessem imaginar, eles fizeram de controle com plateia, prendendo a médium, prendendo o espírito, isolando uma sala, para tentar coibir todas as fraudes. E depois de uma série de estudos, o Dr. William Crookes, considerado no século XIX, o Einstein do século XX, o homem mais inteligente, ele diz, conclusão, não digo que isso seja possível, mas sim que isso é real. Então, investigadores daquela época atestam a realidade do fenômeno espírita. Na atualidade, a psicografia, que foi analisada principalmente nesse livro, para quem nunca olhou, a psicografia, a ultragrafoscopia, foi feito pelo Pedro André, que é um dos investigadores lá da USP, investigou inúmeras psicografias, comparando a caligrafia dos autores,
e orquestrando a veracidade. Essa psicografia aqui, que é dada chamada de psicografia em espelho, psicografia espelho, ó, foi dada por Emmanuel pelo médium Chico Xavier quando ele estava nos Estados Unidos. Você só lê se colocar em espelho e ela está em inglês, e você só lê de cá para cá. Certo? Essa outra psicografia tem aqui o nome que eu não projetei aqui, mas no livro é a carteira de assinatura desse espírito, praticamente idêntico isso aí. Então, as psicografias, também as materializações, evidenciam essa realidade espiritual. Então, gente, como é que nós poderíamos conceituar a mediunidade? No livro Nos Domínios da Mediunidade, um dos grandes livros da doutrina espírita, diz que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres. É como a faculdade de respirar. A criatura vai assimilar as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. A partir dessa definição, a gente já vai extraindo alguns dos mecanismos pelos quais é possível ocorrer a comunicação mediúnica. Primeiro, vamos ver aqui, ó, é um dom inerente a todos os seres, então não existe privilégio na natureza. A mediunidade é inerente os seres, à própria evolução do nosso planeta, e vai surgir na vida de cada um de nós, ou hoje ou amanhã, como faculdade psíquica, Então, aí, olha, ele compara a faculdade de respirar. Na realidade, se você, através dos pulmões, respira oxigênio para a sua metabolização interior e exalar o gás carbono, através da nossa mente nós absorvemos o pensamento divino e exteriorizamos com o colorido das nossas emoções e dos nossos sentimentos. É o mesmo processo, guardando as suas devidas particularidades. Então você pode assimilar as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Então aqui, ó, citaremos mais na frente a palavra-chave da comunicação mediúnica, com as quais sintoniza, porque uma vez que você seja portador da faculdade, da aptidão mediúnica, você vai sintonizar com alguma coisa. Todos nós, em verdade, sintonizamos com algum tipo de pensamento que nos rodeia. Todos nós, independente de você ser classificado como médium ou não, porque essa faculdade ela está no próprio seio do ser humano. Só que quem estabelece o que nós vamos sintonizar é o próprio indivíduo, para que ele possa assimilar a força superior ou inferior. Se você eleva a vibração dos seus pensamentos, você vai sintonizar com as forças superiores. Se você baixa a vibração do seu pensamento, você vai sintonizar com as forças inferiores. O princípio de sintonia, ele é único para todos. O que vai diversificar é a qualidade do pensamento que cada um estabelece para si próprio. Então a mediunidade, ela pode ser classificada em dois grupos: as manifestações físicas e as inteligentes, mais ou menos semelhando o que nós vimos naquela classificação de parapsicologia. As manifestações físicas, o que a gente chama de psicapa, são aparições, materializações, levitação, tictologia. Tictologia são as pancadas. E as comunicações inteligentes é os que nós citamos lá: psicografia, psicofonia, a audição, a audiência, desenho, pintura também, a intuição, a vidência. Observe que tanto clareaudiência como clarividência, tanto pode ser repetido um fenômeno mediúnico, como pode ser um fenômeno paranormal. O estudo de outros fatores é que irão determinar isso aí. Às vezes você não consegue nem diferenciar. Mas eu queria chamar a atenção aqui o seguinte: a intuição, esta é o tipo de mediunidade que todos nós possuímos. Isso é o que faz com que todos nós sejamos chamados de médiuns. Não médios no sentido de, como Kardec coloca lá no livro dos médios, porque Kardec diz que todo médium é aquele que sente, no maior ou menor grau, a presença de uma entidade espiritual. Ele restringiu
o conceito que seria médio aquelas pessoas apenas que sentissem de uma manifestação bastante ostensiva. Se você sente, vê, escuta, escreve alguma coisa, você é médio. Se você não faz isso, você não é considerado médio nessa classificação. Mas, numa classificação mais ampla, a mediunidade intuitiva, veja bem, a mediunidade é o fenômeno. O médio é a pessoa que vivencia o fenômeno. Através, pela mediunidade da intuição, faz com que todos nós estabeleçamos sintonia com uma força superior ou inferior. E isso poderá, de um conceito bem amplo, fazer pensar que todos nós somos médios. Por que é interessante considerar isso? Porque as pessoas imaginam que, pelo fato de não ter nenhuma mediunidade extensiva, ele estaria imune à sintonia com outras inteligências. Aí é onde mora o perigo maior, porque o médium, quando ele sintoniza, ele sente os efeitos logo. E quem não tem uma capacidade de percepção ostensiva, sintoniza pela intuição e não sente o efeito e pensa que está livre e protegido, quando na realidade está sendo influenciado conforme a natureza dos seus pensamentos, sentimentos e dos seus desejos, e estabeleça essa sintonia. Então está lá o conceito de Kardec que eu falei, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium, é inerente ao homem e não é privilégio exclusivo. É um conceito restrito para mediunidade ostensiva. Então, dizendo isso. Qual é a estrutura biológica do nosso cérebro responsável por permitir essa sintonia e conexão? É exatamente a glândula pineal. Então, através do exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise ou a glândula pineal, essa glândula minúscula, ela é que desempenha o papel mais importante. É ela que é considerada o sentido novo para o sentido para os homens, o novo sentido para os homens. Por quê? Porque ela tem funções que só estão inerentes à sua própria estrutura. Então, a epífise ou pineal, durante muito tempo, ela foi considerada pela ciência apenas com as funções de controlar a sexualidade, era veladora dos instintos, como também secretar o principal hormônio, que é a melatonina. Mas hoje sabe-se que a glândula pineal, ela é rica em uma substância chamada cristais de apatita, e uma dessas funções desses cristais é captar ondas eletromagnéticas. Então, ela governa todo o mundo das emoções, controla todo o sistema endócrino do indivíduo, comanda as forças subconscientes e é um laboratório de produção de energias psíquicas. Então, a glândula pineal, hoje existe a quantidade de evidências científicas e de trabalhos que são publicados hoje em revistas de impacto forte, de grande e forte impacto, relacionando a glândula pineal com todos esses conceitos que foram colocados aqui, são imensos. E quero dizer que todos esses conceitos foram colocados por André Luiz no livro Missionários da Luz, o segundo livro, o terceiro livro da sua série. Então, a mediunidade como função psíquica e a epífise como glândula da vida mental. Maiores detalhes, eu recomendo a vocês, para quem tem acesso, ler o segundo capítulo do livro Missionário da Luz, que se chama Epífise. E lá todos aqueles conceitos foram previsões de descobertas que futuramente seriam feitas pela ciência. E podemos dizer que hoje, dois integrantes da âmbito, Giancarlo e Jorge Dar e mais outros colegas publicaram um artigo na Brozone, onde faz a correlação das descobertas científicas com a revelação de André Luiz. Um artigo que foi publicado em revista de forte impacto, foi aceita e foi publicado. Então podemos dizer que, através da publicação desse trabalho, este livro mediúnico de Chico Xavier e do Espírito André Luiz, esses conceitos já circulam como fonte de pesquisa dentro da academia científica. As principais características anatômicas relacionadas com as funções da pineal serão os principais efeitos relacionados também com a mediunidade, já que a glândula pineal, a epífise, é a principal estrutura biológica responsável por isso aí. Então, existe toda uma sintomatologia orgânica que a pessoa pode apresentar e uma sintomatologia psíquica. A sintomatologia orgânica, ela está relacionada com a inervação dessa estrutura biológica, que é o gânglio cervical, é um gânglio, estrutura biológica do sistema nervoso central, porque é através dele que passa
as vias, os estímulos aferentes para acionar a glândula pineal. Então, todas as estruturas, todas as vezes que esse gânglio cervical do sistema nervoso simpático, que é um sistema bem adrenérgico, aqui não temos como não falar linguagem médica para entender, ela tem que se chamar características adrenérgicas. Então, ó, taquicardia, coração bate mais rápido, taquipneia, aumenta a frequência respiratória, sua, vasoconstrição periférica, você fica branco na periferia, aumento de fluxo sanguíneo renal, ou seja, todos isso aqui são características de liberação de adrenalina. Então, o fenômeno mediúnico é um fenômeno adrenérgico, exige esforço do próprio corpo físico. E aí, dentro dessa capacidade de esforço que é exigida, a gente já pode ver que determinadas patologias que a pessoa possa aparecer, não inviabilize o exercício mediúnico por um tempo prolongado, por ocorrer uma sobrecarga exatamente do corpo físico. Quais seriam as funções psíquicas? Como a glândula pineal ela está conectada com os sentimentos, existe uma conexão muito forte com o centro das emoções. O centro das emoções está numa estrutura biológica chamada sistema límbico, ou hipotálamo, ou a região das amígdalas. Não é amígdala da garganta, não. É outra região. A amígdala é uma estrutura que tem no cérebro que tem o mesmo nome. Existem conexões com esse sistema, por isso dos efeitos psíquicos seria o choro, irritabilidade, mau humor, pânico, agressividade. Tudo isso são manifestações psíquicas que podem acontecer em virtude de quê? De todas essas conexões que tem com a glândula pineal. A disciplina do médium é que vai trabalhar para diminuir, para que esses efeitos não se tornem evidentes, como a irritabilidade, o mau humor. Se o médium que está irritado com o mau humor, ele está sendo veiculado de uma mediunidade em distonia, em desequilíbrio. E a necessidade que ele tem de buscar, saber o que é que ele tem que fazer para buscar a sua harmonia. E a sonolência. Então, algum exercício da mediunidade também provoca sono, porque devido à conexão com o sistema ativador reticular ascendente, que é uma estrutura biológica do nosso cérebro, é responsável por manter o controle do ciclo sono-vigília, que é uma função estrita orgânica, desempenhada pela glândula pineal ou pela eclipse. Então, gente, para que aconteça a comunicação mediúnica, dentro de todo esse âmbito do processo que a gente já viu e que pode acontecer nessas reflexões, existe um princípio da qual não pode se fugir. É o princípio da adaptação fluídica. Não pode simplesmente uma comunicação, já partindo desse conceito, a realidade do espírito externo que vai se comunicar com o espírito encarnado, que seria o médium. Não é qualquer um que chega e vai lá. Não é assim. Embora o médium tenha uma antena psíquica aberta para captar as vibrações e sintonizar, mas não é simplesmente qualquer um que chega, porque esse princípio da adaptação fluídica ele tem que ser obedecido e está lá no livro dos médiuns, que é o livro da codificação espírita, que normatiza, orienta, disciplina e esclarece conhecimentos teóricos e práticos sobre o exercício da mediunidade. Para que o espírito possa se comunicar, é necessário entre ele e o médium relacionamento fluídico, que não se estabelece sempre instantaneamente. Exatamente porque precisa ter um período de adaptação. Só para a título de informação, por exemplo, André Luiz, ele ia psicografar toda aquela obra que nós conhecemos pela verdade de Chico, ele passou quase 2 anos convivendo com o Chico para que acontecesse uma adaptação fluídica entre ele, o espírito comunicante e o médium, para quando iniciasse o trabalho não fosse deturpada a mensagem, entendeu? Então esse princípio de adaptação fluídica ele é estritamente necessário para que possa estabelecer aqui a sintonia, que é a base principal do fenômeno mediúnico, conexão mediúnica. Essa imagem que eu coloco apenas para tem que ter o plug certo no orifício certo. Se não tiver, não existe comunicação mediúnica. Como entender esse processo de sintonia? Nós vamos falar um pouquinho, passar mais 5 minutos
minutos 40 para a gente concluir. Então, olha, o mecanismo que nos explica exatamente, nós vamos pegar os recursos dos campos. Nós temos aqui uma onda, né, uma onda eletromagnética com uma frequência. Se você soma essa outra onda de frequência igual, o que é que vai acontecer? Ocorre uma potencialização, porque houve sintonia, campos de mesma fase somam-se, houve afinidade, houve sintonia, pela que a onda mental do médium sintonizando com a onda mental do espírito. Agora, os campos, quando são de fase oposta, o que é que acontece? Eles compensam-se. Só tem uma onda mental com uma frequência e aqui a onda do campo mental com outro. Ocorre anulação. Por esse mecanismo, não vai acontecer uma comunicação mediúnica. Esse mecanismo, ele explica também o processo também das obsessões, da influência espiritual de uma entidade sobre outra. Quem conhece o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 459, que trata da influência dos nossos pensamentos nas ações, a influência oculta dos pensamentos, Kardec perguntou se os Espíritos influenciam nossos pensamentos ou nossas ações. E a resposta foi essa: muito mais do que imaginam. Em verdade, eles vos dirigem. Como é que dá essa influência? No desdobrar das perguntas, ele vai explicando. Se dá pela sintonia, pela afinidade. Então, da mesma forma que aqui aqui nós podemos caracterizar uma obsessão, que uma obsessão é um fenômeno mediúnico em distonia, nós temos aqui o tratamento, que seria a desobsessão, uma onda mental contrária àquela que está recebendo a sua influência. Esse tipo de influência, de sintonia da onda mental, não precisa ter contato físico. Os princípios aqui da física, vamos usar aqui os sinais de rádio que Marconi estabeleceu, esses que a gente capta, essas ondas sonoras, que a gente capta tanto da televisão como do rádio, mostra. Se você tem um campo que está no circuito mediúnico, o circuito na mesma fase, e você aproxima outro circuito de dentro, por um processo de ressonância, as mesmas características desse circuito passam para o outro. Não precisa ter contato físico. É assim que ocorre um dos principais mecanismos da transmissão mediúnica, da influência de um espírito sobre outro, seja uma influência positiva ou uma influência negativa, independe da distância. Por quê? Porque ocorre por mecanismos de ressonância. É dessa mesma forma que André Luiz nos esclarece no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele diz, tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução, que é aquele processo, significa o processo através do qual o corpo, que detém propriedades eletromagnéticas, que é o pensamento do espírito, pode transmiti-lo a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, que é exatamente na comunicação mediúnica, a indução exprime processo idêntico, porque a corrente mental ela é suscetível de reproduzir as suas próprias características ou peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintoniza. É dessa forma que existe a comunicação de mente para mente, que se interliga os pensamentos, se interliga dois espíritos, mesmo independentes da distância. E é necessário ter o quê? A sintonia. Ele continua, tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece ao processo de conjugação de ondas, que a conjugação de ondas é o quê? A sintonia, enquanto perdura a sustentação do fluxo energético. Lembra do que eu falei que Amigo Gozano colocava lá no início a necessidade da intenção, tem que ter intencionalidade, é a intencionalidade que o médium ou a pessoa vai colocar à vontade para sustentar o fluxo energético de pensamento para estabelecer essa sintonia. Então, olha aqui é uma entidade, o espírito comunicante, e aqui o médium, que é o corpo físico, e o seu corpo espiritual. O espírito que já está desencarnado não tem corpo físico, então ele está só com o perispírito. A onda eletromagnética do pensamento do espírito vai ser direcionada do seu corpo espiritual para o corpo espiritual do médium e depois transmitido para o corpo físico. É assim, sem que o espírito não precise entrar no corpo do outro. Essa comunicação ela vai ser dada até a distância, como nós já vimos isso aí, através da conjugação de ondas. Agora tem que haver
equilíbrio nesse circuito pela sustentação da vontade. Emitindo uma ideia, nós passamos a refletir as ideias que são iguais a elas. Ideia essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentar. Por isso que, dentro de uma comunicação mediúnica, é necessário que os participantes tenham concentração, vontade dirigida e intenção no trabalho que está sendo realizado, na tarefa assumida. Senão, do contrário, a onda eletromagnética não se conjuga com a outra. Como isso ocorre? É o que André Luiz esclarece mais na frente, na página 56 e 57, sobre a necessidade de se criar o circuito mediúnico. Então ele diz, a corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante, que é o espírito, e o médium. Mas, para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável pensamento constante de aceitação e adesão. É aquilo que na linguagem mediúnica chamamos de passividade. Concentração e passividade, para que você possa aceitar e aderir ao fenômeno que está sendo estabelecido. Do médium, pensamento constante, vontade direcionada, persistência, de aceitação e adesão do médium se mostra em equilíbrio, ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Então, se o médium não se concentra, se ele não sustenta o seu pensamento no foco da tarefa, não tem comunicação mediúnica. Não tem, porque não estabelece o quê? O circuito não fecha, fica aberto. É como um circuito elétrico para funcionar, tem que estar o circuito fechado. Essa lâmpada acende quando você aperta o interruptor, porque quando você aperta o interruptor, você libera a corrente de energia para que circule no circuito fechado e a lâmpada acende. Você aperta o interruptor, ele bloqueia a circulação do circuito e aí a luz apaga. Se o circuito não estiver fechado em equilíbrio, ocorre dissipação de energia e a comunicação não ocorre. Circuito aberto ou desatenção, falta de concentração do médium. Então, tudo isso por quê? Porque tem essas leis que têm estabelecido. A lei do campo mental, cada mente é um mundo próprio. E os nossos pensamentos criam essa psicosfera que envolve a cada um de nós conforme os nossos pensamentos, sentimentos e os nossos desejos. Todos nós temos essa atmosfera psíquica que é construída como reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Então, é em cima do que nós construímos pela nossa mente que vamos estabelecer os limites de ação da nossa comunicação mediúnica. Então, Alberto esclarece no livro Dos Domínios da Mediunidade, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva, que é o médium, ela está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. Ou seja, cada um está limitado pela atmosfera psíquica que construiu por si próprio, como essa figurinha nos mostra aqui. Isso aqui é a nossa atmosfera psíquica. O médium, ele está limitado ao que tem na sua mente que ele produziu, certo? E a inteligência emissora, que é o espírito comunicante, ela está submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então veja bem, isso demonstra que quem estabelece todo o limite de ação de uma comunicação mediúnica é o médium. Por quê? Vai depender do que ele já construiu, do que ele criou na sua atmosfera psíquica e da capacidade de interpretação que ele vai dar dos fenômenos externos que lhe forem inseridos. Então, se um espírito altamente, digamos assim, elevado, ele só poderá dar uma mensagem altamente elevada se o médium tiver recursos psíquicos compatíveis para interpretar o que ele quer dizer. Do contrário, a comunicação vai sair do nível de interpretação do médium. Então, quem estabelece o limite da comunicação mediúnica? Única e exclusivamente o próprio médium. Como? Daí, diz Alberto,
Como a mente ela está na base de todas as manifestações mediúnicas, porque é um fenômeno psíquico, mental, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes tesouros morais e culturais. São os únicos que vão permitir que o médium sintonize com as fontes superiores da vida. Enriquecer o pensamento com os tesouros morais e culturais. Então, progresso moral, progresso intelectual, progresso científico, necessidade de trabalho, esforço e estudo, e esforço no campo do bem, para que o médium amplie os limites da sua comunicação. Se ele não faz isso, ele está estagnado e estabelece para si próprio o patamar em que ele se encontra. Estamos finalizando com esse pensamento que Emmanuel diz. Por isso que a mediunidade é o quê? Talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. E deve ser usado com esta finalidade. Com não cobrar, mas não temos tempo para abordar os temas, dai de graça o que de graça recebeste, porque o dom ele não lhe pertence. E finalizando com o pensamento de Leon Denis, como ele diz, que a mediunidade será o último estágio da raça humana, encaminhando-se ao termo do seu destino. Então, a mediunidade é um instrumento de evolução para o qual todos nós, seres imortais, faculdades psíquicas, estamos caminhando. Okay? Então, encerramos essa parte aqui e ficamos alguns minutos aí para algumas perguntas. Mas eu gostaria de começar perguntando, você falou do seu específico e ela dizendo que é um fenômeno assim, do indivíduo, né? Não é um fenômeno mediúnico. Mas esses fenômenos também são fenômenos que o espírito, o perispírito entra em evidência, né? Porque a semelhança, né? Você falou de diferença, mas a semelhança entre os dois fenômenos. A mediunidade é um fenômeno de senso-percepção, como eu falei. A necessidade de estímulos sensoriais e a capacidade de percepção do espírito na sua interpretação. Nós vimos aí por quê? Porque os limites da comunicação mediúnica dependem da capacidade de interpretação do espírito. O que nós fizemos um paralelo para dizer o seguinte, é que existem alguns fenômenos que são do âmbito do estudo da parapsicologia e outros da ciência espírita, e que alguns podem ser enquadrados como fenômenos psíquicos apenas, sem que tenha uma inteligência externa. Aí é o domínio do estudo da parapsicologia. Aí vem a necessidade de outros variáveis para ser considerados para diferenciar. E enquanto outros fenômenos, há necessidade de ter a presença dessa entidade espiritual. Mas o que eu quero dizer é assim, os dois fenômenos, eles existem. E nem sempre diferenciar é uma coisa fácil, entendeu? Nem sempre se consegue diferenciar com facilidade. A doutrina espírita costuma chamar muito esses fenômenos de fenômenos anímicos, é uma palavrinha, chama anímico. Muitas vezes o fenômeno é do próprio espírito, do próprio médium, que não tem espírito externo nenhum, e a ciência chama de paranormalidade. Eu comecei no início fazendo um paralelo sobre a questão da paranormalidade para explicar o seguinte, que as mesmas leis que explicam os fenômenos paranormais e interligação das mentes também explicam a existência do fenômeno mediúnico, entendeu? Embora em cada circunstância na sua devida classificação. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, assim, essa comunicação que você falou, a questão de você ter essa sintonia do médium com o espírito está se comunicando. Quando ocorre na criança, que eu tive um fenômeno na minha casa, meu filho com 10 anos. E assim, isso ainda na minha cabeça, essa comunicação foi assim, uma situação forte demais. A fala, o que foi expresso através dessa criança. E assim, essa comunicação eu sempre percebo, as mudanças na minha casa, com relação a ele. Só que assim, começou muito cedo, com 10 anos. Certo. Eu queria saber se isso é possível na criança, né? A gente nunca observa na criança, mas no adulto, né? É muito precoce. É possível sim, porque, como eu disse, a mediunidade, como faculdade, a gente diferencia. A mediunidade é o fenômeno,
faculdade, certo? Médium é o instrumento que exerce essa faculdade, A mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao ser humano, certo? E independe de sexo, cor, idade, religião, posição social e etc. Ela pode surgir na vida do indivíduo em qualquer momento. Você nunca pode ter tido nenhuma manifestação ostensiva. Ostensiva quer dizer visível, para se demonstrar. E ela pode surgir em qualquer, tem no seio de todas as religiões, entendeu? A mediunidade. Bem, a criança, nós devemos considerar o seguinte: a criança é um espírito que está renascendo, reencarnando. Então, ela está se readaptando à nova estrutura física, ao seu corpo, a essa nova vida. A reencarnação não é um fenômeno isolado, não é um fato isolado, é um fenômeno mais complexo, não é um fato, é um processo, que ela se complementa até dos 0 aos 7 anos. A primeira fase é o nascimento, você completa a primeira fase com o nascimento, que vai da concepção até o nascimento, união do óvulo, espermatozoide e nascimento. Primeira fase. A segunda fase até os 7 anos. E a terceira fase dos 7 até a adolescência, que é quando a glândula pineal, que nós mostramos aqui, a epífise, ela se abre para todo o conteúdo psíquico daquele espírito renascendo. Nós não podemos esquecer uma coisa: às vezes a gente, quando trata dessa questão de mediunidade ou qualquer processo na criança, a gente tenta enxergar aquela criança como um ser que estivesse começando a sua vida ali, mas o corpo físico está começando essa existência. Muitas vezes aquele espírito, ele é muito mais antigo do que qualquer um da gente, certo? E tem todos uma bagagem de recursos psíquicos, tá certo? Que estão arquivados no seu consciente, que ele está trazendo para a futura existência, para iniciar o seu processo educativo ou reeducativo, como costumamos dizer, para recapitular as lições de aprendizado dentro da jornada evolutiva que todos nós estamos submetidos. Então, dentro do planejamento de vida daquele espírito que vai reencarnar, há a possibilidade, pode ter a possibilidade de que essas faculdades mediúnicas, elas se apresentem de uma forma precoce. Como também em algumas crianças elas apresentam como que apenas porque a ligação entre o espírito e o corpo físico ainda não se completou em 100%. Então aquele espírito que está renascendo, ele está com um pé aqui e um pé do outro lado, e as suas antenas psíquicas, elas estão abertas. Eu cito como exemplo, na minha casa mesmo, as minhas filhas, quando elas eram pequenas, que eu fazia evangelho no lar, sempre, rotineiramente, quando elas eram pequenas, elas viam ectoplasma embaixo da mesa, a mesa de vidro, então faziam evangelho, elas tinham até medo, porque vinha aquela fumaça branca, ectoplasma. Uma das minhas filhas, quando era menor, uma vez gritou dentro de casa: pai, tem um homem deitado no meu quarto, deitado na cama. Aí eu fui ver, não tinha nada, ela viu uma espírito em casa, deitado. Aí a gente vai explicando e conversando, como ela já era todo mundo familiarizado com as ideias espíritas, ficou mais fácil para explicar e entendeu. Depois que elas passaram a adolescência, desapareceu. Nunca mais ninguém sentiu, nem viu mais nada. Então, o fato de é possível aparecer na infância? Sim. Agora, não necessariamente querer dizer que vai continuar depois da adolescência. Tem que aguardar. Agora, compete aos pais tratar a ideia com seus filhos de uma forma madura, na idade compatível para ele ter, para explicar para ele. Não vim com aquela historinha de dizer que não existe, que não é, que não. Como é que você vai dizer para uma pessoa como é que ela está vendo? Você vai dizer que não, já não estou vendo. Então tem que explicar dentro da linguagem compatível para a idade dela, mas utilizando uma explicação correta, para que aquilo não a atemorize, pelo contrário, a esclareça. Boa noite a todos. Boa noite. Relacionado a sonhos repetitivos e que em seguida são reais, vivenciados. Eu, por exemplo, tenho muitos sonhos repetitivos e que mais tarde eu vivencio aquele sonho, eu me deparo com o sonho. Então, eu gostaria de saber se tem alguma coisa relacionada a mediunidade também. E outra
situação também que eu me deparo eu sou enfermeira e dou plantão noturno. E no horário do descanso, muitas vezes, eu me acordo como se tivesse uma tenda de gelo em cima de mim, como se fosse um lençol me aconchegando. E aí eu não me desperto, mas eu sinto aquele gelo. Então, me chama a atenção esses detalhes. E outra situação também foi vivenciada na minha casa, que tem um pé de acerola e a sombra das folhas da acerola formaram um quadro com o rosto de Jesus Cristo, aquele rosto de Jesus sofrido. Aí eu gostaria de saber se tem alguma coisa relacionada à mediunidade. Obrigada. Nada. Bem, a princípio poderíamos dizer que não, assim, porque o sonho ele existem vários componentes nos nossos sonhos. Tanto pode ser lembrança do que você vivenciou durante o dia, como pode ser também lembrança desse momento que você está em desprendimento do seu corpo físico, convivendo na dimensão espiritual, e ali você pode reencontrar tanto amigos dessa existência como do passado, e muitas vezes você pode retornar com todas essas lembranças, como também só reflete as suas preocupações diárias. Os sonhos têm muitos componentes, precisam ser muito bem estudados, porque tem muita coisa a nos ensinar. Mas o fato de você sonhar repetitivamente de uma coisa, não quer dizer que isso seja mediunidade, não. Entendeu? Pode ser talvez até uma orientação que você esteja recebendo dos seus protetores, do anjo da guarda que todos nós temos, do espírito familiar, talvez para te alertar sobre determinadas coisas que possam você tomar alguma atitude quando você despertar. Eles não vão simplesmente dizer, olha, acorde e faça isso, faça aquilo. Não. Manda uma orientação, uma linguagem muitas vezes figurada para que você interprete e tome sua decisão, para não ferir o seu livre arbítrio, certo? O fato de você, como geralmente a grande maioria dos profissionais, todos podem dizer que lá lida com a vida humana, com as dores profissionais de saúde, está servindo ali quase como intermediário de outras equipes que estão no outro plano, em hospitais, trabalhando. Vai depender do que a pessoa estabelece na sua mente, do que você constrói, das suas intenções, dos seus desejos, para você estabelecer a sintonia. Não sabe lhe dizer com certeza se quando você vai para o descanso, sente isso aí por um desgaste de energia, ou talvez por uma sintonia mais forte. Não saberia te dizer. Mas uma coisa é certa, independente de você ter uma percepção extrasensorial mais aguçada para sintonizar ou não com o espírito do outro lado, você está sentindo os efeitos disso daí, que você pode se equilibrar isso aí através tanto do trabalho que você já faz em um profissional de saúde trabalhando bem, como você pode incorporar, introduzir aí a oração, a prece na sua vivência diária, tanto no trabalho como à noite, para que você possa se reequilibrar por algum desgaste de energia, e talvez não sentir isso daí, ok? Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber se no caso da psicografia e da psicofonia também pode ser caracterizado como um fenômeno anímico e não mediúnico. A psicofonia pode sim, talvez mais fácil, mas a psicografia é mais assim. A psicografia está mais relacionada com um fenômeno mediúnico, tá certo? A psicografia. A psicofonia há uma possibilidade maior de ser só um fenômeno anímico dentro da psicofonia. O controle, digamos assim, que o controle de qualidade de análise na psicofonia, para diferenciar se é um espírito comunicante ou se é um fenômeno anímico, é mais difícil. Na psicografia, talvez seja mais fácil, porque a psicografia envolve outros mecanismos, digamos assim, que podem ser mecânicos ou semimecânicos, que você poderia ter um critério de análise, digamos assim,
mais fiel para poder dizer que aquilo ali seria um fenômeno mediúnico. Mas mesmo assim, não fica fechada a porta para nenhum dos dois de ter um fenômeno anímico de ambas as naturezas, certo? Vale lembrar o seguinte: não é fácil diferenciar fenômeno anímico de fenômeno mediúnico. Não é tão fácil, não é tão fácil. Vai dizer, isso aqui é anímico, isso aqui é mediúnico. Existem muitos fenômenos anímicos que são considerados como mediúnicos e às vezes alguns fenômenos mediúnicos que são considerados como fenômenos anímicos. O que é mais importante diferenciar é o seguinte: é o conteúdo de cada psicografia, psicofonia que está surgindo. Isso é bem importante, considerar o conteúdo. Porque o conteúdo, quando vem com uma finalidade educativa, instrutiva, seja para o próprio espírito ou para a sociedade, independe de onde ele surgiu. Outra pergunta. Se há diferença fisiológica na pineal, que é médium e o que não é? E se é só com relação aos cristais de apatita? Não, os cristais de hepatita é apenas uma estrutura histológica que foi registrada no pineal, quando analisaram estudos de pineal de alguns médios, depois que desencarnaram, viu? Que não tem como estudar a pineal histologicamente com o espírito encarnado, certo? Você analisa a pineal de uma forma indireta. A glândula pineal está lá no meio do cérebro, de difícil acesso, e você não tem como. Você estuda a pineal analisando o seu funcionamento. A principal secreção, produção do funcionamento da glândula pineal é produzir o hormônio melatonina, que controla o ciclo sono-vigília e tem outras funções, de outros ritmos corporais e biológicos. É no estudo disso daí que você analisa a pineal em atividade. No exercício da mediunidade, a glândula pineal ela vai estar em atividade maior do que numa pessoa que não é médium. Então ela vai estar em atividade. A glândula pineal tem duas, tem a do corpo espiritual e tem a do corpo físico. Então, a do corpo espiritual, quando o fenômeno mediúnico está em atividade, ela assume um brilho e vai crescendo como se fosse uma flor de 1000 pétalas, entendeu? Como se fosse uma flor e vai irradiando luz. Quando o médium está em atividade. Quando ele para a atividade, essa radiação, ela desaparece. Do ponto de vista biológico, como é que você vai analisar se a glândula pineal tem atividade? Dosando a produção de hormônio melatonina. Isso é um trabalho que foi feito na Coreia do Sul, por um grupo de coreanos, onde ele comparou o funcionamento, uma correlação entre a atividade da glândula pineal e a meditação religiosa com as freiras carmelitas. E foi constatado isso daí, que durante o período de meditação e de prece, havia um grande aumento na produção de melatonina, que era mostrando que a glândula pineal estava em atividade. E no exame feito por ressonância magnética funcional, mostrou que aquela estrutura biológica estava com uma intensidade de brilho diferente do que a pessoa não médica. Boa noite a todos. Eu sou Edilson Egito, médico e dermatologista. Primeiramente, quero parabenizar o colega pela verdade da exposição. E eu tenho algumas considerações e perguntas para fazer. É o seguinte: eu queria que você conceituasse, para mim, para todos nós, melhor a metapsíquica, que foi do século XIX, modernamente, o século XX, foi chamado parapsicologia, eu acho. Até onde vai a parapsicologia? Se os fenômenos paranormais estão dentro da parapsicologia, e se a parapsicologia realmente ela para na mediunidade, no fenômeno mediúnico, ali ela não passa. Então eu queria que você explanasse melhor parapsicologia, paranormalidade e fenômenos mediúnicos. Certo. Bem, a metapsíquica, como já disse, quer dizer, meta é o que vai além da psíquica, do estudo do psiquismo humano.
E a paranormalidade, mas de para, quer dizer, ao lado daqueles fenômenos que seriam considerados normais. A gente sabe que os fenômenos paranormais são fenômenos de natureza psíquica, certo? De natureza psíquica. O que nós podemos diferenciar, como eu falei para eles, de um fenômeno aquilo que é paranormal e aquilo que é mediúnico, a linha divisória entre um e outro, ela é muito tênue para você conseguir separar. Você vai conseguir separar quando você analisa tipo assim, um fenômeno de clarividência, vamos supor, de clarividência ou de clareaudiência, que a pessoa diz, eu estou vendo, ou então eu estou ouvindo. De acordo com a descrição dos fatos que está sendo, do fato que está sendo descrito, daquilo que foi sendo ouvido, de informações que estejam sendo dadas, que possam ser de desconhecimento do médium, porque se o médium veicula uma informação ou algo que ele não é do seu domínio de conhecimento, então aquilo dali não poderia ter saído dele, só poderia ter saído de uma outra fonte exterior à sua. Então seria um dos principais critérios, primeiros critérios, para identificar se é uma comunicação, seja psicofonia, ou seja, até uma escrita, ou algo que eu estou descrevendo, não seria apenas fruto da minha imaginação, ou então fruto da minha faculdade psíquica. Porque esse é o primeiro critério de contraponto quando se vai, digamos assim, contra-argumentar a existência da mediunidade ou não. Dizer, não, isso aí não tem nada de espírito, isso é tudo produzido pela mente daquela pessoa, certo? Então, tudo que for produzido pela mente seu está no domínio dos fenômenos paranormais que a parapsicologia estuda. Só que existem fenômenos que não tem como ser explicado apenas como se fosse produzido pelo médium. E um deles é o quê? O desconhecimento disso aí, de informações, a princípio, por exemplo, as mensagens de Chico Xavier que foram analisadas no exame de grafoscopia, certo? A psicografia, a luta da grafoscopia. Então, muitos fatos ali daquelas mensagens foram comparados com a grafia daquelas pessoas que diziam os autores. E foi assim constatada a semelhança dentro da grafoscopia, era muito grande em relação com a pessoa que dizia que assinou, que era aquela pessoa que assinou aquela mensagem. A revelação de informações de total desconhecimento da pessoa que estaria falando, estaria dizendo aquela mensagem. Então poderia ser uma evidência muito forte de que aquela mensagem não é produto apenas daquele médium. Então os fenômenos de materialização de entidades espirituais, nós mostramos também no início, são evidências também muito fortes de que? Da existência de uma inteligência extracerebral, externa à inteligência do médium, que estaria sendo responsável por aqueles fenômenos. Então, assim, cada caso que é apresentado, ele tem que ser analisado em cima desses critérios e outros critérios a mais que poderiam ser necessários, para que você vá fazer um critério de exclusão. Quer dizer, isso aqui não pode ser um fenômeno anímico, nem pode ser um fenômeno paranormal, em virtude dessa característica que está sendo apresentada. Boa noite a todas e todos. A questão da fadiga mediúnica. Quando a gente participa nas consultas espirituais, o limite que cada médium tem nos trabalhos de desobsessão. Eis a minha dúvida. Como a gente viu que a mediunidade é uma faculdade orgânica, então o uso dela vai haver gasto de energia e chegar na fadiga mediúnica. Então a fadiga mediúnica ocorre pelo dispêndio, pelo gasto exagerado de fluido vital, pelo exercício da mediunidade. Aí ela se recupera, ela se restitui pelo repouso. Há necessidade de repouso. Por isso que não existe aquela uma reunião mediúnica, há necessidade de ter mais de um médium, para que você possa até intercalar as comunicações.
para que dê tempo para que aquele médium, que não acaba de dar uma comunicação, ele possa através da prece, através do autopasse, ele possa ir se restaurando o dispêndio das suas energias físicas. E reuniões de materialização, esse sim é que o desgaste era muito grande. Não vamos nem chegar a esse extremo aí. Mas as reuniões normais, de comunicações mediúnicas, de desobsessão, toda ela há desgaste físico do médium, porque há desgaste de fluido vital que é produzido também pelo nosso corpo orgânico. Mas como Kardec diz lá, o reequilíbrio, a normalidade volta pelo repouso. Você falou que no momento do transe há uma série de alterações adrenérgicas no campo psíquico também. Então, é possível que isso desemboque permanentemente, mesmo depois do transe? E se sim, como a gente pode evitar isso? Não. Quais os cuidados? Assim, não. Uma vez passado o transe, passa-se a causa. Então, o organismo volta a restabelecer a sua fisiologia normal. Entendeu? Taquicardia, taquipneia, tudo. Agora, quando o fenômeno mediúnico é de natureza patológica, são o caso das obsessões, isso só vai desaparecer quando o obsessor for afastado. Enquanto ele não for afastado, o médium, que seria no caso o auxiliado, vai continuar sentindo isso daí. Por quê? Pela presença. Então, o nosso corpo físico, ele está intimamente ligado ao nosso corpo espiritual. Átomo a átomo, molécula a molécula. Então, tudo que se passa com ele repercute no corpo físico. Aí, por isso que a mediunidade, ela precisa ser educada. Aprimoramento mediúnico, educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, quer dizer o quê? Quer dizer você estudar e compreender os mecanismos que estão relacionados ao fenômeno, para você saber o que tem que fazer e como se comportar no exercício dessa faculdade. E aí buscar ter o equilíbrio e a harmonia psicofísica necessária para que o seu corpo funcione bem. Mesmo o médio equilibrar e dando uma psicofonia, ele não está isento da taquicardia ou talvez da taquicardia. Agora, apenas o que? Ele tem controle e domínio sobre a situação. A diferença é essa. Porque o médico disciplinado, ele tem controle e domínio sobre a situação. Boa noite, obrigada. Boa noite. Então, boa noite. Foi um fato que aconteceu comigo. Eu não me considero médium, eu digo que tenho a mediunidade, mas como todo mundo, mas eu não me considero médium, gosto da doutrina. Há 30 anos que eu comecei por uma necessidade muito grande. Eu tenho um filho autista com 34 anos e por não entender o autismo, eu procurei na doutrina e consegui as respostas. Então, mas aconteceu um fato bem interessante. No momento que eu estava fazendo o evangelho no lar, eu recebi uma mensagem, de repente me veio a vontade de escrever, que normalmente eu não faço. Eu gosto de escrever, gosto de ler, não estudo muito, porque não tenho muito tempo, tenho um trabalho intenso com esse filho. Mas nesse dia, eu tinha uma pessoa amiga que era espírita também, e ele estava no hospital, já muito doente, mas eu não sabia do quadro, do que estava acontecendo. E na hora que eu estava fazendo o evangelho, me deu vontade de escrever. Eu peguei uma folha de papel, comecei a escrever, e quando terminei, eu vi que era uma prece pedindo aos espíritos para recebê-lo na espiritualidade. Olha só. Aí eu fiquei na dúvida, e agora? Que história é essa? Ele estava no hospital e eu sabia que ele estava muito doente, mas que não era assim, terminal. E no dia seguinte, aquela vontade de avisar a família, de contar aquilo para a família, eu fiquei numa agonia, porque a gente fica, é uma responsabilidade. Mas era alguém me cobrando que avisasse a família. E eu falei, a esposa dele entendia, eu contei. E 2 dias depois,
ele desencarnou. E ela falou para mim, não, ele está controlado, está tudo bem, ele vai sair, vai ter alta. Eu fiquei assim, mas quando foi 2 dias depois, ele desencarnou. E aí? Como eu fiquei depois dessa? Porque era uma coisa tão, uma prece linda. Ela hoje tem essa prece guardada, agradecendo por tudo que ele tinha feito e pedindo a espiritualidade para receber. Veja, vocês lembram quando eu mostrei no início que a intuição é um tipo de mediunidade que faz com que todos nós sejamos médios nesse sentido. Por quê? Porque todos nós estabelecemos sintonia com algum outro tipo de pensamento. Então, através da intuição, todos nós somos médios. É perfeitamente possível que nesse momento do Evangelho, de elevação psíquica, através do ambiente que você estava fazendo, dos pensamentos e sentimentos ali colocados naquele momento, quer dizer, você estabeleceu sintonia com algum espírito ali, e nessa sintonia com a intuição veio esse desejo, e você foi lá e escreveu. Isso é uma coisa perfeitamente normal que acontece com muitas pessoas. Eu só queria chamar a atenção é o seguinte, que quando a pessoa não se preocupe muito, não devemos nos preocupar muito se é ou se não é, ou de quem vem ou quem assinou. Se preocupa com o conteúdo, tá certo? O que é mais importante. Se você está fazendo o Evangelho, então se você está sentado, meditativo e da hora vem a vontade de escrever alguma coisa, ou de pega lá a caneta e escreve alguma coisa bonita, não importa se foi por via mediúnica, ou se foi por inspiração, se foi o seu próprio espírito que exaltou a sua mente e buscou, trouxe esse conhecimento de esfera mais elevada, não importa, analise o que está escrito ali. Se aquilo realmente é grandioso, se é educativo, se tem fundamento. Se tem, é o que importa. Bom, para encerrar, a gente vai encerrar as perguntas, mas eu gostaria de que você pudesse relacionar, já que a gente está trazendo a mediunidade para dentro do espaço hospitalar, a importância da área da saúde, do conhecimento do estudo desses fenômenos, já que ainda não é tudo estudado. A gente vai abrir um livro de patologia e vai ver as fisiopatologias da mediunidade, quer dizer, a doença da mediunidade. Você vai ler o livro de fisiologia e vai encontrar a fisiologia da mediunidade. Mas o que você vê, como é que você vê e qual o futuro desse estudo dentro da área da saúde? Bem, assim, algumas considerações para a gente entender sobre isso. Primeiro, o que nós podemos estudar do ponto de vista de corpo físico é a fenomenologia orgânica, entendeu? Tudo aquilo que nós mostramos estão relacionados fisiologicamente ao funcionamento orgânico da glândula pineal da epífise. Por quê? Porque ela é a glândula da vida mental. Ela é que é a estrutura biológica responsável pela fenomenologia psíquica e orgânica da mediunidade. A orgânica se vai estudar através de todos aqueles efeitos que a gente viu. Como a glândula pineal ela é inervada pelo gânglio cervical superior, que está ligado diretamente ao sistema nervoso simpático, que é um sistema que funciona como um sistema adrenérgico de produção de adrenalina, de tipo acionar aquele sistema ancestral de luta ou fuga, do próprio estresse, do estresse. A atividade mediúnica é uma reação de estresse, em outras palavras, porque utiliza as vias adrenérgicas que estão envolvidas a inervação, que eu falei, do gânglio cervical superior, conexões com o sistema límbico, com o sistema das emoções, que está lá no sistema límbico, principalmente nas áreas mais ancestrais primitivas, que é o hipotálamo e a amígdala. Toda essa estrutura orgânica ela vai ser acionada no exercício da mediúnica. Então você vai estudar a fenomenologia orgânica, seria um dos capítulos. A fenomenologia psíquica, que você pode também agregar a isso daí. A questão, principalmente, como estava relacionada com a questão dos sentimentos e as emoções, então vai lá, como manifestação de agressividade, de irritação, de
de choro incontrolável, tudo isso aí são sintomas que a pessoa poderia apresentar para entrar num diagnóstico diferencial de alguma outra patologia de natureza psíquica, certo? Vale considerar que pelo DSM-4, que é o livro de classificação internacional das doenças, você ver ou perceber espírito ou ouvir vozes dentro do contexto cultural em que você vive não é considerado como patologia, uma patologia psíquica, primeiro ponto. Ou seja, o Brasil, que nós somos, que o contexto, que a mediunidade é considerada dentro do seu contexto cultural, o fato da pessoa chegar no consultório lá do psiquiatra e dizer eu estou vendo, estou ouvindo vozes, isso não quer dizer que ele é esquizofrênico, entendeu? E cara, você não vai, é preciso que surjam outras coisas para isso aí, você não pode ser enquadrado, porque dentro do contexto cultural, aqui no Brasil ou em outras regiões onde isto faz parte da cultura, vai lá nas Filipinas, isso é todo dia, em cada esquina, isso daí. Então isso pode ser considerado como normal. Isso daí já é um grande avanço dentro do DSM-4. Isto, por sua vez, não quer dizer que a ciência está aceitando a existência dos espíritos, viu gente? Porque veicula pela internet algumas pessoas que colocam aí dizendo a ciência comprova e aceita a existência e a realidade dos espíritos, baseado nisso aí. É um equívoco na interpretação. A ciência não está dizendo que os espíritos existem, está dizendo que aquela pessoa, no contexto cultural em que ela vive, que tem essa sintomatologia, é considerado normal. A prova da existência científica da sobrevivência da alma é outra coisa, certo? Está havendo esse equívoco aí dentro do próprio seu da doutrina espírita, e a gente faz sempre questão de tentar fazer esse esclarecimento para não ficar vendendo propaganda enganosa, propaganda falsa. A doutrina espírita não precisa disso. A doutrina espírita, para quem a conhece, ela vai sendo comprovada gradativamente pela força dos seus próprios conceitos e das evidências científicas que vão surgindo de uma forma legítima e clara, e não por falsas interpretações. Certo? O primeiro ponto. O outro ponto que eu queria considerar dentro das patologias psíquicas ou obsessivas ou mediúnicas, dentro das doenças mentais, é o seguinte. Primeiro, a psiquiatria é a área que recebeu maior contribuição dentro do capítulo disso aí. Que foi mais enriquecida dentro do capítulo das doenças mentais. Só que a gente tem que considerar, existem doenças mentais ou transtornos psicológicos que têm causas espirituais, existem transtornos mentais de causas orgânicas e existem de causas mistas, tá certo? Então, compete ao profissional tentar diferenciar isso daí. Daí a necessidade de que o psicoterapeuta ou psiquiatra, quando ele tem uma visão espiritualista ou espírito mais abrangente da vida, ele consegue fazer um estudo mais completo do ser humano. Mas queremos deixar bem claro uma coisa: o tratamento médico, ele não acaba, ele não suspende o tratamento espiritual. O tratamento médico é tratamento médico, tratamento espiritual é tratamento espiritual. São complementares. Eu faço questão de lembrar isso para que, se vocês visitarem qualquer casa espírita, levar qualquer parente seu que tem um problema de saúde, seja de natureza psíquica ou não, e chega lá, qualquer médico atendente mandar suspender o medicamento, vocês corram daquela casa e vai embora. Porque o tratamento médico o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. E nenhum médium tem autoridade, nem legal alguma, para estar suspendendo o medicamento de algum paciente. Só quem pode fazer isso é o médico. E a medicina, nos moldes como nós a conhecemos, é um dos instrumentos de ação da providência divina. Então, até porque, se a gente considerar o seguinte, vamos supor que seu filho está com um problema orgânico e espiritual ao mesmo tempo, ou só espiritual. Aí foi lá, procurou o médico e passou um medicamento. Aí vai fazer o tratamento espiritual. Ele vai ficar bom. Quando ele voltar no retorno para o médico vai perceber que ele melhorou e vai tirar o medicamento. Não precisa você seguir a orientação de jeito. Agora você vai, seu filho ou seu parente, de repente, tem crises epilépticas, toma um anticonvulsivante, e o anticonvulsivante, e aquela doença ela é de natureza espiritual. Estou usando os dois recursos externos. Mas
O anticonvulsivante está impedindo que o espírito obsessor desencadeie a crise convulsiva. Aí vai na casa espírita e o médium diz: é só espiritual, não precisa tomar mais um anticonvulsivante. O paciente ainda não está recuperado, ainda tem matrizes kármicas que atraem aquele espírito, chega em casa 2 dias depois, dá uma crise convulsiva, morre, e aí, que é a responsabilidade? Então, gente, não lembre sempre disso. Tratamento médico, tratamento espiritual, não dispensa o tratamento médico, porque existem patologias de causa só orgânica ou só espiritual, ou de causas mistas. E os tratamentos são complementares. Bom, obrigado pelo esclarecimento, estudo realmente muito aprofundado sobre o tema, né? Supera o que a gente imaginava, e agradecer a todos que estão presentes até esse momento, e dizer que no próximo mês nós teremos aqui no dia 11 de maio, aquela que vocês viram aqui, né? Um paciente de um menino, né? Com habilidades musicais grandiosas, e a gente vai tentar dar uma visão espírita, né? Dessa abordagem, aspecto não só espiritual, né? Relacionando com as questões biológicas e evidenciais daquele indivíduo, né? Então, são todos convidados, mais uma vez, muito obrigado, que possamos seguir em paz para o nosso trabalho. Muito obrigado.